E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Terra mais uma vez, para iniciar aqui uma série nova no canal, hein? Uma série destinada a abrirmos o nosso querido diário, né? Nosso diário do estudante, não é mesmo? E para começar, eu trouxe aqui uma questão de pré-cálculo, né? Uma questão que nos pede determine, mesmo, ela pede para que nós determinemos, claro, né? O domínio dessa função que aparece aqui, ó, dessa função f de x, né? Isso se vê em pré-cálculo, né? Quando se inicia a faculdade, né? Ou também no nosso ensino médio, né? Também quando começamos o ensino médio. Mas essa playlist aqui é voltada para aquele pessoal que estuda pré-cálculo, né? E está se preparando para as provas da faculdade, né? Ou então está com dúvida sobre esse assunto, né? Então, esse vídeo aqui responde a uma pergunta muito comum, né? Como calcular o domínio de uma função. Tudo bem? E para te responder essa pergunta nesse vídeo, a gente tem que começar entendendo o que é domínio de fato, né? Domínio seria aquele conjunto de valores para minha variável aqui, né? Que no caso é x, né? Para os quais, se eu substituí-los aqui na minha função, na minha expressão, eu vou ter como resposta algum valor, né? Algum valor aqui no caso real, né? A gente sempre cuida das funções no domínio dos reais, né? No conjunto dos reais, né? E tendo isso em mente, a gente tem que começar olhando sempre que a gente precisa saber o domínio de uma função, a gente tem que começar analisando qual é a sua estrutura, o que compõe essa função, né? Eu vejo aqui, acho que você vai concordar comigo também, né? Que temos aqui dois elementos principais, né, nessa função aqui. Temos aqui uma raiz quadrada, repare, né? E dentro dessa raiz, temos aqui uma fração, né? Assim, com a nossa variável, né? Presente aqui no denominador, né? Então, pode parecer óbvio, muito simples, né? Mas é uma análise muito importante, porque olhar para isso nos ajuda a entender quais são as condições de existência dessa expressão aqui da função, né? E são elas que nos ajudam a conseguir chegar nesse domínio de maneira correta, né? Então temos aqui, ó, primeiro que observar as condições de existência envolvidas nessa função. Primeiro temos aqui a raiz quadrada de um número, né? Assim, né? Ou de uma expressão, né? A raiz quadrada de um número, que eu vou representar aqui como valor azinho, tá? Nós sabemos a respeito de uma raiz quadrada. Seguinte, que para que uma raiz quadrada qualquer, né, exista no conjunto dos reais, né? Eu tenho que ter que esse a, esse meu radicando, né? O que estiver dentro dessa raiz tem que ser maior ou igual a zero, um valor positivo ou nulo, né? E continuando aqui, temos aqui outra condição de existência a considerar, que diz respeito à fração, né? Assim, ó, essa fração que aparece aqui dentro da raiz. Então, numa fração qualquer, gente, é um valor a sobre o valor b. O que sabemos a respeito? Que esse meu denominador aqui não pode ser zero, né? Divisão por zero é um absurdo, não é assim? Então ele não pode ser zero. E tendo isso em mente, a gente já analisou aqui, ó, essas condições de existência. A gente pode agora partir para a determinação do domínio. E esse processo vai ter várias etapas, gente, mas fazendo aqui de maneira calma, tranquila, devagar, eu vou ter o seguinte, né? Eu vou ter o seguinte, aplicando aqui a minha primeira condição de existência, que diz respeito à raiz quadrada que aparece, eu vou ter o seguinte, que essa minha fração aqui que aparece dentro da raiz da função, né, tem que ser um valor maior ou igual a zero, né? Então, vamos descrever isso pacientemente. E segundo a minha primeira condição, meu primeiro ponto, eu tenho que, vou abrir espaço, acabei direitinho para você. Eu tenho aqui a minha fração, que é x ao quadrado, mais 6x menos 16, sobre, por dizer aqui um traço decente, sobre o meu valor x menos 2 vezes x menos 1. Isso aqui tem que ser maior ou igual a zero. Mesmo?
E a gente percebe que na segunda condição, temos algo muito simples, né? A gente pode fazer aqui de uma vez, né? Na minha segunda condição, eu tenho que esse produto aqui, como ele é um denominador, ele não pode ser zero, né? Então ele tem que ser diferente de zero. Tudo bem? E a gente pode tirar daqui de maneira muito fácil, né? É bem mais simples você deixar como produto mesmo, né? Muitos resolveriam essa multiplicação, mas para isso não é necessário, né? É até mais simples porque a gente tira daqui, ó, só olhando. E o x não pode ser 2 e o x ele não pode ser 1. Assim, com isso a gente já conseguiu descobrir uma condição a ser satisfeita, né? O x não pode ser 2, caso contrário, daria 0 aqui, né? E se ele fosse 1, também daria 0 aqui no denominador. Então, ele não pode ser 2 e não pode ser 1. Certo? Tendo isso em mente, a gente pode voltar aqui para a primeira condição para conseguir analisar aqui esse belo espécime, né? Essa inequação quociente, já que temos aqui essa fração e o sinal de desigualdade, né? Para resolver. Eu já resolvi em outros vídeos, gente, há um tempinho atrás, alguns exercícios sobre isso, equação produto, equação quociente. Se você quiser dar uma olhadinha, eu deixo aqui nos cards, tá? A sugestão para algum vídeo sobre isso, tá? Tá aparecendo aqui no card para você, tá bom? Mas retornando aqui para o nosso foco, vamos começar aqui. Podemos resolver isso, essa equação quociente, né? Sendo mais didático, pelo modo tradicional, né? Que seria considerar isso aqui, né? Esse numerador, como sendo uma função g de x, ó, devagarinho e bem organizado, hein? E esse denominador aqui, ó, esse produto aqui do denominador como sendo uma função h de x, né? Muito original, muito criativo. E começando isso, eu vou ter primeiro o meu numerador. Então, g de x. Né? G de x seria x ao quadrado mais 6x, né? Mais 6x menos 16. Pronto. E para começar, a gente tem que descobrir, né? A gente tem que descobrir as raízes dessa função aqui, né? O que não é difícil. É só a gente fazer. Vou abrir aqui bastante espaço, né? Igualando ela a zero. Assim, ó, x ao quadrado mais 6x menos 16 é igual a zero. Vou fazer aqui por soma e produto, hein, gente? Ó. Soma. A soma tem que valer menos b sobre a, né? B seria o nosso coeficiente do x, né? Assim, ó. Então ele valeria 6, né? Esse 6 aqui. Então, vou ter menos 6 sobre o meu coeficiente do x, né? O x ao quadrado aqui, o meu a. E valeria 1. Então, eu vou ter menos 6 sobre 1. Isso aqui vai dar menos 6, tudo bem? E eu vou ter aqui, ó, que o produto, né? Ele tem que ser c sobre a. O meu c aqui seria o termo independente, que vale menos 16, né? Então, vou ter aqui menos 16 sobre o meu a, que eu já vi que vale 1. Né? Então, eu vou ter menos 16. E agora, analisando aqui, ó, rapidinho, a gente descobre, né, que o meu x ele valeria menos 8, né? E também pode haver a possibilidade do meu x valer 2. É assim, ó. Então temos aqui essas duas raízes aqui, ó, para nos ajudar, né? Porque menos 8 mais 2 seria menos 6 e menos 8 vezes 2 daria menos 16, né? Então, ó, perfeito. E analisado isso, a gente pode então fazer um dispositivo prático aqui, né? Para analisar o sinal dessa função, né? Vamos pegar aqui nosso dispositivo prático, assim, ó, desenhando aqui o nosso eixo x, é assim. E eu vou ter que essa função, gente, ela é quadrática, né? A gente percebe isso, né? E o nosso coeficiente aqui do x ao quadrado, ele vale 1, né? Assim, então ele é positivo e, portanto, esse gráfico ele tem concavidade para cima.
Então, gente, vamos desenhar aqui, ó, mais ou menos assim, né? Aqui nós teremos nosso menos 8 e aqui nosso 2, as duas raízes. E vou ter o seguinte, ó, para valores à direita do 2, essa função é positiva, assim como para valores que estão abaixo de menos 8, né? E para valores que estão entre as duas raízes, eu vou ter essa função assumindo valores negativos. Tudo bem? E agora, gente, feito esse estudo do sinal, a gente pode partir para a segunda etapa, que é analisar a função h de x, né? Assim fica bem legal. Se a gente estudar o sinal da função g, né, que nós já fizemos aqui, né? E temos também o estudo do sinal da função h, a gente pode simplesmente analisar aqui a divisão de uma pela outra, né? Ver como se comporta, para a gente chegar na resposta procurada, que é para quais valores de x essa fração aqui ela é maior ou igual a zero. Isso tudo, gente, para que aquela raiz que aparece aqui na minha função f, ela exista. Né? Então, a gente vê como é que as coisas estão relacionadas aqui. Tudo bem? Ó? Fazendo aqui, ó, o estudo do sinal da função h. Então, nós temos aqui a função h de x, que é um produto, né? Ela é x menos 2 vezes x menos 1. É isso? E para analisar aqui esse sinal dessa multiplicação, né? De maneira simples, a gente pode pensar, semelhante ao que fizemos antes, né? Essa função aqui como sendo uma função de x, e nessa expressão aqui como sendo uma função u de x. Por exemplo, para minha função i de x, eu vou ter x menos 2. E o gráfico disso a gente sabe que é uma reta, né? Então a gente pode desenhar aqui, mas aqui de maneira decente. Peraí, isso. E eixo x. E o gráfico como sendo uma reta. Mais ou menos assim. E ela corta o eixo x justamente no valor 2, né? Não é difícil perceber que a raiz dessa função ela vale 2, né? 2 menos 2 seria 0. E aqui eu tenho que para valores à direita do 2, essa função é positiva. E para valores abaixo do 2, essa função é negativa. Tudo bem? E, semelhantemente, temos isso para a função u de x, né? De maneira muito semelhante, a gente pode pensar o seguinte, né? Fazer aqui de maneira decente. Isso. Desenhando aqui o gráfico, a gente percebe. E também é uma reta, né? Também é uma função pelo grau, uma reta. Certo? Crescente, né? Percebe-se que o coeficiente aqui do x ele é positivo, vale 1, né? Como aconteceu aqui no primeiro caso. É uma reta crescente que corta o meu eixo x no valor 1. Assim, ó, a gente pode fazer aqui, ó. Isso, e aqui temos o valor 1. Para valores à direita do 1, essa função ela é positiva, certo? E para valores abaixo do 1, essa função ela é negativa, tudo bem? E agora a gente pode analisar o produto como um todo, né? A função h de x. É assim? Fazendo o seguinte, ó, mais um dispositivo prático. Temos aqui uma retinha para a função i de x, outra retinha para a função u de x e outra retinha para o produto delas, né, que seria a função h de x. Tudo bem? Então, ó, olha só, bem devagar, bem didático. Vou o seguinte, ó. Aqui é a função i de x, aqui é a função u de x, e aqui é o produto delas, né, ou também conhecido como função h de x. Tudo bem? Você vai ficar aqui mais organizado. E agora tem aqui, ó. Vou desenhar aqui as raízes. O 2 está aqui. O 1 está para cá, né? Vou botar aqui, por exemplo. E agora eu vou ter essas duas raízes. Certo? Analisando aqui. Para valores, aqui no caso da função i de x,
à direita do 2, temos respostas positivas, né? E para valores abaixo do 2, temos respostas negativas. É assim, ó, menos, menos. Para valores aqui na função u de x, à direita do 1, né, temos aqui respostas positivas. É assim, ó, então, ó, positivo, positivo. E para valores à esquerda do 1, né, menores que 1, eu vou ter respostas negativas. E agora, temos aqui o produto ao final. Olha só que interessante, ó, raiz 1, raiz 2, né? Temos aqui o seguinte, vamos analisar aqui agora a multiplicação entre elas. Um valor positivo vezes o valor positivo vai dar como resposta um valor também positivo. Semelhante ao que vai acontecer aqui, né? Negativo com negativo, isso aqui vai dar positivo. E agora aqui temos, no outro caso aqui, ó, negativo com positivo, isso aqui vai dar negativo. Certo? E agora temos aqui o que nós queríamos, o estudo do sinal da função h de x, que vai ser útil para a gente para resolver a questão. Porque agora eu tenho, repare, o estudo do sinal da função h de x e o estudo do sinal da função g de x, que fizemos aqui no começo, não foi? Então com isso a gente pode agora chegar na resposta aqui, né? Para resolver aqui essa equação quociente. Então eu vou ter o seguinte, olha só. Vou fazer aqui agora caprichado, hein? Uma retinha para a função g de x, outra retinha para a minha função h, perfeito? E outra retinha para meu quociente, a divisão entre elas, tudo bem? Gente, que vídeo didático, hein? Ele merece agora o seu like e a sua inscrição, hein? Um vídeo como esse é para poucos, hein? G de x, h de x, divisão entre elas. Vou escrever assim, tá? É g de x sobre h de x, tá bom? Pronto. Agora vamos lá, raízes da função g de x. Se você não se lembra, né? As raízes eram menos 8, vou escrever aqui, menos 8 e 2, né? Assim, botar o 2 aqui, tá? Então temos aqui as raízes, menos 8 e 2. Agora eu fui esperto, fiz o pontilhado de uma vez. E nós temos, né, na função h de x, aquela raiz 1, né, que apareceu. Né? As raízes aqui seriam 1 e 2, né? Que vieram daquele estudo de sinal. Então 1 e 2, o 2 está aqui, né? Então, pronto. Agora, analisando aqui o sinal, gente. A gente viu na função g de x que acontece o seguinte, né? Para valores à direita do 2, ela é positiva. Para valores menores que menos 8, ela é positiva também. E para valores que estão entre menos 8 e 2, nós vimos que ela é negativa. Certo? Perfeito. E agora, aqui, por causa da função h de x, o que nós descobrimos? Que para valores que estão acima do 2, ela é positiva. Assim. Para valores que estão abaixo do 1, né, ela também é positiva. E para valores que estão entre 1 e 2, é que ela assume uma resposta que é negativa, tudo bem? Se você não se lembra, posso voltar aqui para você. Diz aqui, ó, no estudo do sinal que nós fizemos, ó, a esquerda do 1, ela é positiva, a direita aqui do 2, né, para valores maiores que 2, ela é positiva, e entre 1 e 2, ela é negativa, tá? E agora a gente já fez aqui o nosso estudo do sinal. E agora a gente pode terminar isso aqui de uma vez, né? Finalmente. Vai ter aqui, ó, o 2, o 1, perfeito, e o menos 8, tá? Aqui, porque agora a gente só vai dividir um pelo outro para ver o que acontece. Né? Um valor positivo dividido por um valor positivo, isso aqui vai dar um valor positivo, né? E se eu dividir, aqui também vai acontecer a mesma coisa, né? Aqui, para valores menores que menos 8. Positivo
com positivo, né, na divisão, isso aqui também vai dar uma resposta positiva. O que também vai acontecer quando eu dividir aqui nesse intervalo, né, entre o 1 e o 2. Repare, ó, negativo com negativo, isso aqui vai dar positivo. E o único intervalo que vai acontecer dessa resposta ser negativa vai ser aqui, entre menos 8 e 1, né? Um valor negativo dividido por um valor positivo, isso aqui vai dar como resposta o valor negativo também. Tudo bem? Então, repare, estudamos aqui o sinal dessa divisão que corresponde àquela divisão que tínhamos lá no começo, né? E o que temos com isso? E agora você já pode tirar daqui qual é o domínio da função. Por quê? Porque eu quero que a minha divisão seja composta, né, por respostas, ela deve assumir valores, né, que são positivos, maiores ou iguais a zero. Né? E onde acontece nessa divisão ser positiva? Já vimos que isso acontece, né, mesmo quando ele estiver quando o meu x assumir valores que são maiores que 2, menores que menos 8 ou entre 1 e 2. Só que lembrando que essas raízes aqui, ó, 1 e 2, elas não podem ser consideradas. Por quê? Porque se eu considerar x valendo 1 ou x valendo 2, eu vou ter que aquele numerador, aquele denominador, né, ele vai acabar zerando. Né? Eu vou ter aqui, ó, se eu considerar 2, vai zerar aqui. Se eu considerar 1, vai zerar aqui. E eu vou ter uma divisão por zero, que é um absurdo na matemática. Né? Então, isso aqui eu vou estar conseguindo a minha segunda condição de distância aqui, lembra? X não pode ser 2 e não pode ser 1. Então, eu vou ter no meu domínio, finalmente, graças a Deus, né, para a nossa alegria, né, que o 1 e o 2 não podem ser considerados. Então, eles são, ó, bolinha aberta. Certo? E quanto a menos 8, ele pode entrar aqui nesse domínio sem nenhum problema, né? Então eu vou ter que o meu domínio da função f, finalmente, né, ele vale. Eu vou escrever aqui esse domínio da maneira mais usual, né, que é no formato de intervalos, né? E olha só, vou ter o seguinte, ó, do menos infinito até o menos 8, né, assim, ó, que é do menos 8 para baixo, né, para valores menores que ele, né? Ele é bolinha fechada, então pode ser aqui um colchete, tá, gente? Fazer aqui de maneira correta, um colchete, tá? União, né? Isso além desse outro intervalo aqui, ó, entre 1 e 2, né? Só que 1 e o 2 não são considerados, então, ó, entre 1 e 2, intervalo aberto. União com esse outro intervalo, né? Que é do 2 em diante. Então é aberto no 2, então aqui é parênteses, né? Até o mais infinito. E assim, gente, quando for bolinha fechada, a gente coloca colchetes no intervalo, né? E quando for bolinha aberta, a gente coloca parênteses, tá certo? E claro, né? Para menos infinito e mais infinito é sempre aberto, né? É sempre intervalo aberto, então é sempre parênteses, tá certo? E aqui eu tenho como resposta, ó, o tal domínio procurado. E por que esse seria o domínio? Porque para esses valores, a gente tem todas as condições de existência daquelas expressões sendo satisfeitas. Tudo bem? Porque eu vou ter aqui uma resposta positiva, né, para a minha divisão, né, que é aquela fração que aparecia lá dentro daquela raiz, certo? Nesses intervalos aqui. E é claro, né, sabendo que o meu denominador aqui da fração, ele não pode ser zero, porque seria uma divisão por zero, que é um absurdo, né? As respostas 1 e 2 não são consideradas. Então, intervalo aberto aqui. Tudo bem? Então, gente, acabamos, resolvemos aqui, graças a Deus, essa questão aqui no nosso diário. Podemos fechar essa página por enquanto. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, comentem, curtam, compartilhem, tá? E divulguem esse trabalho. Se vocês quiserem, gente, vocês podem mandar também para mim, lá pelos chats, ou então pelos nossos grupos do WhatsApp, né, que nós temos também. Eu deixo o link para cada um na descrição aqui desse vídeo. A sua questão, né? Por exemplo, essa questão que eu resolvi aqui com vocês hoje é bem simples, né? Mas que envolveu todo esse processo, né? Fiz aqui bem devagar para que você entendesse, né? Ela foi retirada de uma prova antiga minha, uma prova minha da faculdade, né? Que eu resolvi, né? E eu resolvi compartilhar aqui com vocês, tá certo? Então essa playlist ela é repleta de questões assim, vai ter retirada de provas antigas,
trabalhos que eu fiz na faculdade, né? Eu espero que vocês apreciem, que seja útil para vocês também. Tá certo? Então, ó, muito obrigado pela sua atenção, né? Sabe onde me encontrar para falar comigo, né? Pelo Instagram, pelo Facebook, né? Pelo nosso grupo de WhatsApp, né? E até o próximo vídeo, gente. Esse aqui é Matemática de Mestre, né? Sempre internacional para que você e eu, juntos, de estudante para estudante, nos tornemos os mestres da matemática. Tudo bem? Então, um grande abraço e até a próxima.